Marcos capítulo 9. Abra a tua Bíblia lá. Marcos 9. O versículo é o 17 em diante. Hoje nós vamos tratar um tanto a respeito do tema tempo, o fator tempo. Tudo, irmão, na vida está condicionado ao momento, ao tempo, ao relógio, ao dia e à hora. Nós estamos juntos aqui agora, além das questões espirituais, nós estamos juntos aqui porque nós marcamos hora, nós marcamos tempo. Eu vindo para cá, eu vi alguns atletas ali na altura do shopping e vão se exercitar e fazer aí sua prova logo mais. Eles marcaram tempo, marcaram dia e marcaram hora e se encontraram e vão lá fazer o esporte. E nós decidimos diferente, decidimos começar o dia de hoje e essa hora na casa de Deus. Por que estamos juntos? Porque marcamos tempo, marcamos o horário. Amém, gente? Amém. Eu imagino como eram os encontros sem poder marcar o horário, né, irmão? Como eram, né? Não! Dizem que tem alguém aqui que é do Pará? Tem alguém aqui que é do Pará? Não? Lá atrás? Me fale se essa notícia é verdadeira. Diz que no Pará costuma todo o entardecer dar aquela chuvinha. A irmã está me confirmando, essa notícia é certa. Aí dizem que alguns encontros é bem assim, é antes ou depois da chuva. Que engraçado. Aí depois, então tá bom. Que situação, né, irmão? Então, o fator tempo, o fator horário, relógio, é o fator que faz com que os encontros aconteçam. E o que vamos entender? Vamos lá. Marcos 9, verso 17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. A história, irmãos, é muito triste. É a história, então, de um pai que queria ver o filho bem, queria ver o filho curado. A Bíblia diz que era um espírito maligno que entrava no corpo do menino e só largava quando o menino estava todo enfraquecido e machucado. Eu não sei qual é o seu entendimento sobre espíritos malignos. Tem gente que não acredita neles. Eu digo, eles existem. Tem casos, irmãos, que você pode ser até amigo do doutor. Tem caso que você pode até remediar. Mas se é uma questão espiritual, se é um problema espiritual, não será resolvido com remédio. Você acha que espírito toma remédio? Então, se é um problema espiritual, tem que ser tratado de forma espiritual. Mas prossegue, não é nem a história a ênfase de hoje não. Verso 19. E ele, Jesus, respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Então, nesse versículo, a Bíblia usa duas vezes a expressão. Qual é a expressão? Até quando? Então, Jesus está firmando o tempo. Ele está dizendo: até quando você vai ficar nessa? Até quando você vai ficar aceitando o sofrimento? Até quando você vai ficar aí nessa vida medíocre, achando que é o que Deus tem para você? Até quando isso vai ficar assim? Jesus falou no mesmo texto, na mesma frase, duas vezes a expressão: até quando? Até quando vamos ficar assim? Tem pessoa que se engana dizendo: não, pastor, eu vou fazer dieta, vou
e vou começar segunda-feira. Começa, irmão. Até quando você vai ficar se enganando? É aquele outro que diz, vou procurar emprego. Irmão, ele está passeando, não está procurando emprego. Dá umas voltinhas e fala, não achei. Não está procurando nada. Até quando você vai ficar se enganando? Ou em relação à fé, à devoção a Deus, aquela pessoa que não busca como deveria, que faz até as orações, mas faz aquela oração superficial, faz aquela oração que não é para trazer a presença. Até quando vai ficar assim? Então a palavra até quando daria para falar muito aqui, mas continue. Verso 20. E trouxeram-lhe o menino, né? E quando ele o viu, logo, o que diz? O espírito o agitou com violência e caindo o endemoniado por terra. Olha, irmão, o que esse menino vivia? O que aconteceu? Revolvia-se espuma. Então era uma ação do diabo, era uma ação do inferno. Imagine você sendo o pai, sendo a mãe desse menino. Claro que você ficaria muito sentido de ver teu filho no chão e nada poder fazer. E a Bíblia acrescenta que ele até espumava. Imagina que cena deveria ser isso. Eu abro parênteses, eu não sei se você já viu alguém também, não estou dizendo que isso literalmente é demônio, mas eu não sei se você viu, cientificamente dizem que é alguma fagulha também cerebral. Você já viu alguém com ataque epiléptico? Você já viu? Tem algumas situações, eu não estou generalizando que é demônio, mas para você entender a nossa lição. Tem alguns ataques em que a pessoa vira a língua e espuma. Você já viu isso já? Eu já. Minha esposa me faz lembrar de que meu sogro, pai dela, tinha ataque epiléptico. Assim que chegou na igreja, foi orando, foi crendo, foi confiando e graças a Deus nenhum ataque teve mais. A medicina tenta explicar cientificamente o que isso quer dizer, mas Deus cura. Amém? Deus cura. Cura ou não cura? Cura. E se você ou alguém dos seus vive isso, oremos a Deus, que Deus tenha graça, tenha misericórdia para que isso cesse. Mas a história de hoje, eu nem vou dar ênfase, eu quero dar ênfase, qual é o tema que eu lhe falei? Ao tempo, ao fator tempo. Versículo 21, a Bíblia prossegue. E perguntou ao pai dele. Olha, você vai ver esse texto com outros olhos. Você vai ver que tem muita questão tempo dentro dessa leitura. O que o Senhor Jesus perguntou ao pai dele? Leia. Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele diz, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Qual era a finalidade? Para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mais uma vez o fator tempo. Jesus quis saber quando que o sofrimento tinha começado. Para esse caso foi muito sério, porque foi desde infância. Então era um problema antigo. Você percebe? Por que será que o Senhor Jesus quer saber desde quando? Porque aqui Ele quer nos dar lições também sobre o tempo. Tem muita gente sofrendo de muito tempo. Agora eu lhe digo, mesmo que o problema seja antigo, mesmo que você esteja enfrentando esse problema há muito tempo, Deus é mais. Amém, gente? Amém. Deus é maior. Você percebe o que Deus quer nos ensinar? Lembra do caso de Lázaro? Lázaro já havia sido sepultado há quanto tempo? Hein? De forma que o Senhor foi a Lázaro, as irmãs disseram, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Cheira mal, Senhor. E o Senhor disse, ainda que esteja morto, viverá. Aí o resumo já sabemos, Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos.
Então não tem tarde demais para Deus. Sabe aquelas consultas médicas em que o doutor diz: o que você não procurou antes? Não tem esses casos? Se você tivesse procurado no começo, eu te ajudava mais. Para a medicina tem as suas limitações, é verdade. Vai ver, o caroço poderia ser menor. Vai ver, o câncer ainda não poderia ter se espalhado pelo corpo. A medicina realmente tem o seu momento que pode ajudar mais, mas para Deus o fator tempo não influencia. Você pode estar hoje visitando esta casa e receber a resposta de Deus. Amém. Como você pode estar aí há muito tempo e receber hoje também. Amém. O que mais precisamos? Versículo 23. O 2 lemos, né? Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Que bonito. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, eu imagino essa cena, ele disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Você percebeu de novo a questão do tempo? Aquele horário Jesus falou: você sai dele e você está proibido de voltar para a vida dele. Você percebe como o texto está cheio de declarações de tempo? O que mais? Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tem um caso bíblico, não é nem a ênfase de hoje: leve os seus assuntos a Jesus. Foi o que esse pai fez. Aquilo que você não está conseguindo em vias normais, aquilo que você não está conseguindo de forma humana, leve até Jesus. Esse pai não estava conseguindo. Ali tem ainda a lição de que até procurou alguém da equipe de Jesus. Procurou os seguidores, os discípulos, que também não conseguiram. Aí foi o dia, foi o tempo dele se encontrar com o próprio Cristo, com o Senhor Jesus. E o assunto foi resolvido. Diga amém? Então, mesmo que você tenha fracassado em algum projeto, não é hora de desistir. Continue clamando, continue procurando, e procurando não apenas pessoas, mas procurando o auxílio de Jesus. Então você percebe pelo menos 3 vezes nesse texto o fator tempo. Primeiro ele diz: até quando estarei convosco? Segundo ele diz: quanto tempo sucede isso? E depois ele diz: sai dele e nunca mais entre nele. São palavras de ordem. Quanto ao Senhor, em Apocalipse 21, verso 6, diz o livro sagrado que ele é o alfa e ele é o ômega. Para Deus, ele não é limitado ao fator tempo. Alfa significa que ele é o princípio e ômega significa que ele é o fim. Às vezes tem pessoa incrédula que começa com aquela, né? Quem criou Deus? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem foi? A ovo, a gato? Para de besteira. Deus, ele não é limitado ao fator tempo. Ele é o princípio e ele é o fim. Em Salmo 90, verso 4, alguns textos eu vou só citar. Está escrito que 1000 anos aos olhos de Deus é como o dia de ontem. Também diz no Salmo 90, verso 12, uma lição que precisamos aprender:
Salmo 90, verso 12. Vai me acompanhando a tela. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, para Deus não há limitação de dia, de horas, isso e aquilo. Mas para nós há, irmãos. Os mais fortes aí conseguem chegar aos 80. Alguns ultrapassam essa marca. Alguns outros não alcançam a mesma felicidade e partem mais cedo. Alguns partem prematuramente. Deus não é limitado ao fator tempo, mas nós somos. Entende ou não? Então a lição bíblica qual é? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos a valorizar melhor os nossos dias. Irmão, não despreze o dia de hoje. O dia de hoje é um presente que Deus te deu. Não é à toa que nós chamamos o dia de hoje de presente. Amém, gente? Amém. E o futuro? O futuro pertence a Deus. Entende ou não? Aí também diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, o seguinte, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então a gente tentar alcançar o raciocínio de Deus do fator tempo, nós não conseguimos. Para você ter ideia, imagine criar tudo o que há em 6 dias e ainda tirar um dia para descansar. Imagine criar tudo o que há em 6 dias. Irmão, às vezes coisinhas em casa mesmo, uma pequena obra, já leva mais de 6 dias. Então Deus não é limitado ao fator tempo. Eu já ouvi, só para descontrair, pessoas que dizem assim, eu gosto de orar pelas madrugadas. Sabe por quê? Porque na madrugada não está congestionado. Hein? Congestionado? Como é isso? O orar de madrugada é saudável, não é para nós. Porque aí está tudo mais quieto, não é verdade? Está mais tranquilo, não tem a correria da criançada, não tem ninguém me chamando, puxando a saia da mãe. Mãe, agora eu quero leite. Mãe, agora... Você está mais na paz. Mas não que o céu esteja mais tranquilo. Deus não está limitado a essas coisas. Amém, gente? Amém. O que mais, pastor? Em Atos, capítulo 1, versículo 7, alguns textos eu estou só citando a nota para não perder. Diz que não pertence a nós saber os tempos ou as estações. Não pertence a nós. Tem certas coisas que o nosso raciocínio não vai conseguir acompanhar. Deus, que não tem esse limite do fator tempo, Ele tem o controle de todas as coisas milimetricamente. Agora, o nosso tempo é limitado. O nosso fôlego de vida também é limitado. Que rendamos a nossa vida ao Senhor. Amém, gente? Amém. Em velório, eu costumo citar o texto de Gênesis 2:18, que diz que o Senhor assoprou o fôlego da vida nas narinas do Adão. E o Adão passou a ser alma vivente. Deus assoprou nas narinas do homem, do ser humano, o fôlego de vida. O Senhor assoprou. O quanto fôlego eu tenho, eu não sei. O quanto fôlego você ainda tem, eu também não sei. Nós não temos o domínio do tempo. Entende? Sim ou não? E tem alguns casos, irmãos, que às vezes a gente até se surpreende, de pessoa que estava forte toda a vida e que do nada acaba o fôlego. Você já viu casos assim? Já não já? E você fica até abismado. Meu Deus, eu achando que ele ainda ia embalar os bisnetos no colo. E depois recebe notícia de que não resistiu, teve algum problema e partiu. Por que o Senhor não colocou para nós ali como se fosse um nível de bateria, ou um relógio, um contador do combustível, em nós, talvez na testa, assim,
mostrando quanto de fôlego nós temos. Ia ficar muito elegante, né, irmão? Ele faz tudo perfeito. Por que será que Deus não nos permitiu dominar o fator tempo? Por que será que Ele não nos permitiu saber o quanto fôlego nós ainda temos? Porque não é assim que Ele quer que vivamos. Muita gente viveria uma vida toda errada e no finalzinho do fôlego, entende o que eu estou dizendo? No finalzinho do fôlego, ligaria: ô pai, quero dizer que eu lhe amo, viu? Eu fiz coisa errada, eu fiz, mas me abraça aqui, meu pai. Conversa fiada, irmão. Ligaria para o irmão: ó, irmão, eu fui o irmão mau, né? Mas eu quero dizer que eu te amo, viu? Sabe? Querendo remendar tudo, porque o fôlego está acabando. Sabe que vai ter uma prestação de contas do outro lado. Ou vai ver, teria de pôr cadeira extra aqui na igreja, porque ele sabe: ai meu Deus do céu, meu fôlego está no fio, pastor, ora por mim aí, hoje eu quero assim estar pertinho de Deus. Conversa fiada, irmão. É porque sabe que o fôlego está acabando. Quem entende balança a mão de estão entendendo. Então, Deus domina os tempos, mas nós não. O que Ele quer com isso? Que a gente viva um dia após outro, em obediência ao ensinamento dele. Por muito tempo, existiram pessoas querendo dominar o fator tempo. A própria Bíblia diz em Mateus 16, de que às vezes há pessoas que olham o céu e falam: achei, querendo entender, dominar o fator tempo. E tem até a ciência, e a outra acerta direitinho. Olha, vem uma frente fria sobre Santa Catarina, não é verdade? Querendo dominar o fator tempo. Houve um tempo em que disseram: de 2000 não passará, Jesus voltará. E eu preciso dizer alguma coisa ou não? Passou. Aí daqui a pouco vai mais alguém dizer: não, erramos os cálculos, não é 2000 não, é 2020. Ninguém sabe, ninguém domina os tempos. O único que tem o domínio do tempo, quem é? O Senhor. E Ele já fez o relógio parar, já fez a terra retroceder. Quem domina é o Senhor. Então, em outras palavras, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Você não domina o fator tempo. Eu abro parênteses. Uma vez eu vi um filme, não é cristão o filme, mas é um filme que traz uma lição moral muito interessante. Para quem é cinéfilo, vai saber desse aqui. Um filme em que a moral da história era um cidadão que conseguiu um controle remoto. Você lembra disso? Lembra? Já estou quase fazendo a propaganda do filme. Aí o cidadão tem um controle remoto. E alguns tempos, alguns momentos da vida dele que ele não gostava, o que ele fazia? Ele acelerava. Aí os momentos que ele gostava, ele tentava passar mais lento. Chegou uma hora, de acordo lá com a história do filme, que o controle, eu não sei se enguiçou, sei lá o que aconteceu, desregulou, e tinha momento que ele queria que passasse devagar, porque era um momento bom. Mas aquele momento, o controle, não sei se lá desregulou, passava rápido os momentos bons e os ruins passavam lento. Lição moral. O filme não é cristão, mas lição moral. Não queira acelerar nem desacelerar. Tudo que nos acontece, a gente tira lições. Até os momentos ruins. Tire lições, cristão. Talvez disso aí você vai aprender lições e amanhã você vai estar mais maduro. Entende, irmão? É, irmão. Diga para o irmão, você vai amadurecer, né, irmão? Vai. Até os momentos ruins você vai amadurecer. Até os ruins. Aí em Mateus 24, verso 36, abra lá por favor. Falando sobre a volta de Cristo, a Bíblia diz o seguinte: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas, o que diz?
unicamente meu Pai. Então, sobre a volta de Jesus não se sabe dia e nem hora. Se alguém começar com essa história de marcar, você já sabe que isso aí está errado. Sabemos que vai acontecer, mas não sabemos o dia e a hora. O que a Bíblia recomenda? Que estejamos preparados. Segundo a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, no verso 2, esse dia virá como um ladrão de noite. Vai ser, também diz a Bíblia, como um piscar de olhos. Vai ser muito rápido. Segundo a Bíblia, 10 virgens aguardavam pela vinda do noivo. 5 virgens eram prudentes e tinham azeite reserva. E outras 5 virgens não tinham azeite reserva, eram loucas. O noivo chegou, a lamparina das loucas tinha se apagado, elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. E enquanto elas foram em busca de mais azeite, o noivo entrou e entrou com as prudentes. Nós não sabemos a hora que o noivo virá. O noivo representa a figura de Cristo. Não sabemos a hora que virá. Que estejamos preparados. Irmão, essa mensagem também trata do assunto salvação. Essa mensagem também trata do assunto vida eterna. Não vamos levar as coisas como se não houvesse um dia de prestação de contas. Não vamos levar a vida cristã adiando, dizendo, não, ou hora dessa eu vou na igreja. Não faça isso. Você não domina o fator tempo. Se Deus me deu a graça de hoje é o dia do teu encontro, hoje é o dia da tua posição, hoje é o dia da tua devoção, hoje é o dia de você clamar a Deus, amém? E amanhã, pastor, se Deus der a graça de ter o amanhã, buscamos a Deus outra vez. Amém, gente? Amém. Hebreus capítulo 3, já estou pelo final, a lição de hoje principal é isso, o fator tempo. Não dominamos ele, né? Hebreus 3, versículo 13, confirma o que eu venho falando hoje. Hebreus 3, versículo 13. Diz assim, pode ler comigo este último? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Olha o fator tempo aí, irmão. Todos os dias. O que mais? Durante o tempo que se chama hoje. O que mais? Para que nenhum de nós se endureça pelo engano do tempo. Poderia falar mais? Poderia ler vários textos, mas por hoje basta. Fecha a Bíblia e olhe para frente. Então, resumo do que estamos falando: Deus é eterno. Ele não está limitado ao fator tempo, mas nós estamos. Palavra e orientação bíblica. Oração do salmista. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos. Não queira acelerar os momentos ruins, como desacelerar os bons. Deus tem tudo na velocidade certa. Dos ruins, diga para Deus, Senhor, me ensina que lição eu vou tirar desse momento que eu estou vivendo. Acredite, a gente aprende até na adversidade. Outro dia vi uma frase, acho que foi minha esposa que publicou na rede social: marinheiro bom é preparado em tempestade. Mar calmo não faz bom marinheiro. Entende? Até, irmão, os solavancos da vida nos farão mais experientes, mais entendidos, mais fortes, mais preparados. Até os solavancos da vida.
E os momentos bons, não perca. Desfrute. Viva. Não fuja dos momentos bons. Curta. Amém, gente? Curta os momentos bons. É filho, é casamento, é um passeio. Curta. O intenso tem gente que é muito intenso em tudo. Ok, não vejo problema você ser intenso. Mas seja então em tudo. Se é um momento família, seja intenso no momento família. Se é um momento culto, seja intenso no momento culto. Se é um momento trabalho, seja intenso no trabalho. Entende o que eu digo? Sim ou não? Mas precisamos entender o fator tempo. E não o inverso. De vai ver ser intenso no trabalho no momento que você deveria ter família. E ser intenso família no momento que deveria ser trabalho. Entende ou não? Precisamos organizar melhor o nosso tempo. Palavra de Deus para nós. Amém, gente?